Olá, pessoal. Eu sou a professora Elisandra. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso ambiente virtual. E hoje nós vamos dar prosseguimento aqui com o assunto de soluções, né? Conteúdo esse que faz parte da disciplina de Físico-Química. Bom, o assunto de hoje a gente vai tratar sobre diluições de soluções e misturas de soluções de mesmo soluto. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, né? Relembrar o conceito de solução. Uma solução nada mais é do que uma mistura homogênea, né? Que ela pode ser composta por dois ou mais componentes, né? E esses componentes, eles são classificados, né? Denominados como soluto e solvente. O solvente, geralmente, é o componente da solução que se apresenta em maior quantidade na solução, né? E é ele que vai promover a dissolução do soluto. O soluto, por sua vez, é o componente que está em menor quantidade na solução e será dissolvido pelo solvente, ok? Bom, a relação, né? A relação entre quantidade de soluto e quantidade da solução, né, é dada através do conceito de concentração da solução. Então, se eu tenho uma determinada massa de soluto e uma quantidade menor da solução, eu digo que eu tenho uma solução mais concentrada. Agora, quando eu tenho uma determinada quantidade de soluto e uma quantidade maior de solução, eu digo que eu tenho uma solução diluída. Portanto, a razão que indica a relação entre as quantidades de soluto e de solvente que formam uma solução é dada pela concentração da solução. Então, hoje aqui, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o conceito de diluição de soluções. Diluição está em um processo, né? É um processo que envolve nada mais do que a adição de mais solvente a uma determinada solução. Então, esse processo ele é muito simples e está inserido no nosso dia a dia, no momento em que nós estamos na nossa casa preparando um refresco, preparando um café, fazendo a diluição de um medicamento para oferecer para uma criança. Então, na realidade, diluição tem a ver com a adição de mais solvente a uma solução inicial, ok? Para efeito de cálculo, né, para analisar concentração, volume de uma solução posteriormente diluída, nós precisamos analisar apenas, né, a concentração inicial dessa solução, que é a relação de massa e volume inicial, com a concentração final, que é a relação de massa e volume final após a diluição, ou seja, após a adição, né, de mais solvente. Como a gente sabe que numa diluição o que vai variar, né, o que vai variar vai ser o volume inicial e o volume final da solução, a massa do soluto permanece constante, a mesma. Então, por conta disso, eu posso dizer que o cálculo proveniente de uma diluição de soluções é dada pela concentração vezes o volume inicial antes da diluição, igual a concentração vezes o volume final após a diluição, ou seja, após a adição do solvente, ok? Como exemplo, nós temos esse exercício aqui que fala que a 100 ml de uma solução 0,5 molar, ou seja, mol por litro, de H2SO4, foi adicionado mais 400 ml de água, certo?
Então, pede para calcular o volume final dessa solução após a diluição. Então, no momento inicial, a solução inicial, ele tinha uma concentração de 0,5 mol por litro e um volume inicial de 100 ml, que é igual a 0,1 litro, né? Após a diluição, né? Ou seja, após a adição de mais 400 ml de água, eu obtive um volume final de 500 ml, ou seja, 0,5 litros. E ele pede para calcular a concentração final. Então, atribuindo, né, a definição de diluição, eu tenho que C1V1 é igual a C2V2. Substituindo os valores na fórmula matemática, eu tenho que C1 é igual a 0,5, que multiplica 0,1 do volume inicial. Após a diluição, ele pede para calcular a concentração final, né, frente a um volume final de 0,5 litros. Efetuando todos os cálculos matemáticos, nós podemos dizer que a concentração final após o processo de diluição é igual a 0,1 mol por litro. Ok, pessoal? No segundo momento, nós temos aqui as misturas de soluções de mesmo soluto. Ora, se eu tenho duas soluções, solução 1 e solução 2, que são soluções produzidas, né, de mesmo soluto. Então, eu tenho aqui como exemplo NaCl e aqui eu tenho NaCl também. Ao efetuar a mistura da solução 1 com a solução 2, eu vou obter uma solução final, né? Que em termos de quantidade de massa de soluto, vai ser o quê? Vai ser o somatório das massas da solução 1 com a solução 2. Em termos de volume final da solução, também vai ser o volume da solução 1 que foi adicionado ao volume da solução 2. Portanto, matematicamente, nós temos que a solução final, né, é dada pela concentração final vezes o volume final, que vai ser igual ao somatório, né, das concentrações vezes o volume das soluções iniciais que efetivamente foram o quê? Misturadas. Ok, pessoal? Então, efetuando aqui um exemplo sobre este assunto, temos que pede para calcular a molaridade de uma solução final de NaOH, que foi formada pela mistura de 60 ml da solução 5 mol por litro com 300 ml de uma solução a 2 mol por litro. Então, sabendo-se que a concentração final vezes o volume final de uma solução preparada a partir da mistura de soluções de mesmo soluto, eu tenho a seguinte relação matemática aqui que nós já observamos. Fazendo as devidas substituições dos valores, eu tenho que o volume final da solução é igual a 0,36 litros, igual a concentração inicial, que é de 5 mol por litro, multiplicado pelo volume inicial, que é de 0,06 litros, somado a concentração da solução 2, que é de 2 mol por litro, multiplicado pelo volume, que é de 0,3 litros. Efetuando todos os cálculos matemáticos, nós podemos dizer que a solução final vai apresentar uma concentração equivalente a 0,4 mol por litro. Ok, pessoal? E por hoje é só, e muito obrigada.